Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje serão os pontos do número 222 ao 227, onde vamos tratar das consequências existenciais da fé no Deus único. O ponto 222 vai nos dizer o seguinte: crer em Deus único e amá-lo com todo o nosso ser tem consequências imensas em toda a nossa vida. 223. É conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande demais para que possamos conhecê-lo. Jó 36. É por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. Ponto 224. É viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo que nós somos, tudo quanto possuímos, vem dele. Que possuís, que não tenhais recebido, 1 Coríntios 4. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu, Salmo 116, versículo 12. Ponto 225. É conhecer a unidade, a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Ponto 226. É fazer bom uso das coisas criadas. A fé no Deus único leva-nos a usar de tudo quanto não for Ele. Na medida em que nos aproximamos dele, e a desprender-nos de tudo na medida em que dele nos afasta. Meu Senhor e meu Deus, tira-me tudo que me afasta de ti. Meu Senhor e meu Deus, dá-me tudo que me aproxima de ti. Meu Senhor e meu Deus, desapega-me de mim mesmo, para que eu me dê todo a ti. Bonito. Ponto 227. É ter a confiança em Deus em todas as circunstâncias, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus exprime admiravelmente essa atitude. Nada te perturbe, nada te espanta. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. É um estudo de pontos muito densos, muito profundos. Então, se essa aula se expandir um pouco, como eu tenho cuidado para fazer, eu espero que os senhores me entendam. Mas a lógica deste estudo de hoje vai passar por pontos que, para a nossa fé, porque é um ponto que trata de questões muito existenciais, muito cotidianas. Os pontos 222 e 227 do Catecismo, eles tratam das consequências existenciais de crer verdadeiramente que Deus é um, que Deus está conosco, que Deus é. É o núcleo central da nossa fé, da fé cristã. Expõe como a fé em Deus, que é único, absoluto, transcendente, pessoal, amoroso, compassivo, pessoal, transforma radicalmente a existência humana. Crer em Deus não é apenas uma aceitação intelectual, eu digo isso sempre, mas é um consentimento total de vida a uma realidade que exige conversão, que existe confiança, que existe desprendimento, que existe gratidão. Não é que os homens não creem que Deus existe, mas crer que Ele existe lhe impõe algumas coisas das quais eles não querem se apegar. O texto apresenta 6 consequências fundamentais. Eu vou lembrar que Jesus, aquele jovem abastado, rico, que chegou a... O que preciso fazer para ser perfeito? Os mandamentos eu vivo desde a criança. Vai, vende tudo que tens, depois vem e segue-me. Crê em Deus. Age como Deus quer, mas não se entrega a Deus. A sociedade no nosso tempo é profissional em fazer isso. É profissional por quê? Porque ganha dinheiro fazendo isso. Ganha dinheiro tirando a confiança das pessoas naquilo que para dar confiança e criar confiança em situações de estar.
A moda é uma prova disso. Você está bonito com essa roupa, mas nunca ninguém diz que você é bonito do jeito que você é, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, é único e irrepetível. Então você estará bonito se estiver usando essa roupa, você estará charmoso se estiver usando esta outra, você estará atraente se estiver usando esse perfume, você terá reconhecimento se estiver usando isso, aquilo, aquele outro. Você será respeitado se você fizer essa ou aquela faculdade, você será benquisto se você... E isso gera problemas profundos. Pessoas que têm a dignidade que têm o poder nas mãos de conduzir nações, com profundos problemas de ego. E que não conseguem ver um palmo diante dos olhos, dizendo: eu tenho tudo para ser perfeito, eu tenho tudo para fazer, mas não consegue abandonar algo que o coloca em rota de colisão com a própria identificação da sua existência. Eu vim para que todos tenham vida e todos a tenham em abundância. Então, se eu tirar a vida, a liberdade, se eu tirar o entendimento, se eu tirar o direito de uma única pessoa, eu não estou cumprindo o meu propósito. E tudo isso está dentro dessa lógica que o Catecismo da Igreja quer nos apresentar, e uma lógica muito coerente com a reflexão do nosso tempo. Nós cremos que Deus é só um, então eu não posso querer ser Deus. Deus é absoluto, então eu não sou absoluto. Deus é transcendente, então Ele está em onde eu não imagino que Ele está. Ele é onde eu imagino que Ele não é. E pessoal. É pessoal porque haverá um dia que eu estarei diante dele. Porque não importa o que os outros pensam dele, não importa o que os outros sentem dele, ele estará comigo, em mim e por mim. Com Cristo, em Cristo, por Cristo, em Cristo. A glória a Deus Pai, Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Esse é o nosso foco. Toda a liturgia lembra isso. Então, crer em Deus não é apenas uma aceitação intelectual, mas é um assentimento de vida, é um ato de transformação de vida que exige conversão, confiança, desprendimento e gratidão. Terminei minha carreira, combati o meu combate, estou pronto para receber aquilo que Ele tem para mim. Tem 6 consequências fundamentais. 6 consequências fundamentais. Conhecimento da grandeza de Deus. Ação de graças com atitude fundamental. Reconhecimento da dignidade humana. Reto uso dos bens criados. Total confiança em Deus, mesmo na adversidade. Somente quem vive esses itens pode dizer que acredita num Deus único. Somente quem crê assim e vive assim pode dizer que eu creio em Deus. Então, o credo é um convite cotidiano à mudança de vida. A grandeza de Deus, ela é primordial, a compreensão dela. A fé em Deus único leva ao conhecimento da transcendência. Olha, é bonito ver como o livro de Jó exprime essas coisas. Deus é grande demais para que possamos conhecer. Jó 36, 26. Essa afirmação expressa a limitação da razão diante do mistério de Deus. Como destaca São Tomás de Aquino quando afirma: a razão humana não pode penetrar plenamente a essência de Deus, mas apenas conhecer o que Ele existe com seus atributos. Eu posso conhecer o amor de Deus, a bondade de Deus, o carinho de Deus, o afeto de Deus, mas Deus, na sua totalidade, não. Não porque Ele não queira, é porque Ele é imenso e eu não sou Deus para comportar o outro imenso. Deus é o primeiro
a ser servido. A frase de São João Batista de La Salle, um grande homem da educação cristã, fazer com que as pessoas entendam que Deus é o primeiro a ser servido. A minha vida é um serviço a Deus. A minha existência é um serviço a Deus. A minha morte deve estar a serviço do dia que eu nasci, o dia que eu tenho um propósito. E eu tenho que descobrir esse propósito para cumpri-lo, para vivê-lo. E eu tenho que dar propósito à minha vida. As pessoas que vivem perambulando pelas ruas sem sentido é porque elas não descobriram o propósito de sua vida. A vida moral, ela encontra o seu fundamento na adoração a Deus, na obediência à sua vontade. Eu tenho algo em minhas mãos que me foi dado, que eu adquiri, mas em um certo momento isso que está em minhas mãos faz mais sentido e está de mais necessidade na mão de outro. Então eu posso doar, eu posso dar. E aí eu estou experimentando o que Deus faz comigo cotidianamente. Desde o ar que infla meus pulmões, tudo isso me foi dado. A luz que está nos meus olhos, a inteligência que gera o conhecimento, que partilha os ensinamentos, tudo isso me foi dado. E se olhar ao meu redor, verei que muitos não têm isso. Quanto é difícil para uma pessoa que tem uma debilidade respiratória encher o pulmão de ar. É uma pessoa que não tem membros se locomover, uma pessoa que não tem as perfeitas funções da razão, se relacionar, viver em sociedade. Então isso me leva à gratidão. Eu posso. Então é dignidade minha fazê-lo. Então isso me leva à ação de graças, porque tudo me vem de Deus. O ponto 224 vai lembrar isso de uma maneira muito profunda. São Paulo pergunta em 1 Coríntios 4, 7. Que possuís que não tenha recebido? Essa consciência sobre a forma base espiritual da gratidão é essencial na tradição bíblica. Santo Irineu de Leão, ele ensina que o ser humano, ao reconhecer o dom de Deus, glorifica o Criador. A glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem é a visão de Deus. Ele vai falar isso numa obra chamada Diversos Hereges, contra os hereges. A gratidão é base da Escritura. Do grego, Eucaristia, ação de graças, é o centro da vida cristã. A Eucaristia nada mais é que gratidão. Cristo me convida a cada Eucaristia a mover para com o mundo, para com Deus, um ato de gratidão. De entregar-se totalmente, sem reservas. Eu me dou totalmente para ser recebido de maneira total. E aí nós vamos para uma terceira reflexão, que nos levará a outras, mas ela é fundamental. A fé no Deus único, o Criador de tudo, funda a igualdade e dignidade de todos os seres humanos criados, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa verdade tem implicações morais e sociais decisivas. Se eu não consigo reconhecer num pobre a existência de Deus, eu também não consigo reconhecer em mim, porque os fundamentos para encontrá-lo são as mesmas para encontrar em mim. A semelhança com Deus manifesta a dignidade da pessoa humana, chamada comunhão. Então, se eu toco na liberdade de uma pessoa, se eu toco na vida de uma pessoa de uma maneira que a lese, eu estou tocando na minha própria. Ninguém ama aquilo que não conhece. São João Paulo II, ele, olhando para a doutrina social da igreja, ele vai dizer o seguinte: a dignidade do ser humano não depende da sua condição social, mas é da sua origem e destino em Deus. O uso correto dos bens criados, a fé no Deus único conduz a uma visão correta dos bens criados. Se eu sei que Deus é fonte de todas as coisas, então eu tenho que entender que Deus é a fonte.
Eles são dons que devem ser utilizados na medida em que conduzem a Deus e abandonados quando nos afastam de Deus. E essa é uma reinterpretação espontânea do princípio da indiferença inaciana. Que Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, ele coloca de forma muito clara: usar das coisas na medida em que nos ajudam ao fim para o qual somos criados, e afastar-nos delas quando nos desviam desse fim. Se o poder que você tem na tua mão te afasta de Deus, some dele. Se o dinheiro que você tem te afasta de Deus, abandona ele. O catecismo inclui uma oração de entrega que sintetiza a espiritualidade. Meu Senhor e meu Deus, tire-me tudo aquilo que me afasta de ti. Está no catecismo essa oração. Então, quando vocês se reuniram com os teus catequizandos, peguem este ponto, né, e leiam. Né, o ponto 226 tem uma oração para a gente nos proteger disso. Confiança total em Deus. Santa Teresa de Jesus, ela expressa essa confiança na célebre oração: nada te perturbe, nada te espante. A fé, quando madura, gera serenidade, gera confiança. Santo Tomás de Aquino, ao comentar sobre a virtude da esperança, escreve: a confiança nasce da certeza de que Deus é fiel a todas as suas promessas. Essa certeza permite ao cristão entender que até mesmo no sofrimento, na paz, se encontra Deus. Santa Teresa diz que, na história da alma, ao confiar totalmente na misericórdia de Deus, Deus se manifesta. Na liturgia, a expressão seria essa: celebração da Eucaristia enquanto ação de graças, excelência. Na moral, adesão a Deus, adesão profunda a Deus. Na catequese, na pastoral, mover-se em Deus, levar os cristãos a compreender, né? Enfim, concluímos: crer em Deus é o único que tem consequências que perpassam a sua existência. Molda a visão do mundo, gera atitude de confiança, humildade e gratidão. Esta transforma o coração e nos faz viver como verdadeiros filhos de Deus. Bom, gente boa, é isso. Esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.